Olá, bem-vindos! Este vídeo faz parte do Programa de Popularização da Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, FAPEP. O caso Galileu é certamente o mais famoso e emblemático caso de intolerância religiosa contra a ciência, ou melhor, de subordinação da ciência à religião pela intervenção repressiva. Na primeira metade do século XVII, o cientista italiano Galileu Galilei, um dos maiores símbolos da ciência, foi julgado e condenado pela todo-poderosa Inquisição Romana por defender a teoria heliocêntrica de Copérnico. A ideia de um universo centrado no Sol e não numa Terra imóvel, e de que a Terra gira em torno do Sol, era considerada uma heresia, porque, na visão da Igreja Católica, a teoria contrariava algumas passagens bíblicas de livros do Antigo Testamento. E que passagens são essas? Cito aqui as principais passagens. Primeiro, fundastes a terra em bases sólidas que são eternamente inabaláveis. Salmos 103, 5. Passagem entendida como afirmativa da imobilidade da terra. 2. O sol se levanta, o sol se põe. Apressa-se a voltar a seu lugar, em seguida se levanta de novo. Eclesiastes 1, 5. E 3. O sol parou no meio do céu e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. Josué 10, 13. Essas duas últimas passagens eram interpretadas pela Igreja como consistentes com o movimento do Sol em torno da Terra. Para a Igreja, uma Terra móvel, girando ao redor de um Sol imóvel, seria meramente mais um planeta e não o centro fixo da criação divina. E nós, habitando uma Terra periférica que gira, não seríamos o centro do cosmos, o ápice da criação, os senhores da natureza. A nova astronomia do clérigo, médico e astrônomo polonês Nicolau Copérnico identifica-se com sua obra Das Revoluções dos Orbes Celestes, publicada no ano de sua morte, em 1543. É interessante notar que os maiores opositores dessa obra revolucionária eram as pessoas instruídas da época, entrincheiradas em sua defesa da autoridade e da tradição contra a inovação. E a autoridade e a tradição tinham um nome, Aristóteles, cuja astronomia geocêntrica manteve-se na essência desde o século IV a.C. e mesmo no complexo sistema de Ptolomeu, e ainda não seria com Copérnico, Galileu ou Kepler e suas correções ao modelo copernicano que o geocentrismo seria definitivamente desacreditado. A influência de Aristóteles, principalmente devido ao dogmatismo de uma imensa legião de seguidores, foi nociva para o progresso da física e da astronomia. A postura intelectual anti-evolucionista dos aristotélicos foi também nociva para o desenvolvimento do pensamento biológico. Vale lembrar que
que a ideia de que o Sol situa-se no centro do universo já não é aceita há muito tempo. Mas isto não muda em nada a posição revolucionária por sua ousadia e por suas consequências da teoria no contexto histórico. O Sol é apenas uma entre bilhões de estrelas da Via Láctea. E a Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias do universo. Bom, de volta ao caso Galileu. O julgamento de Galileu serve de paradigma para as relações conturbadas entre religião e ciência no passado. O centro da crise que provocou a condenação de Galileu foi a publicação, em 1632, de seu livro Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, que desafiava o edital de 1616, promulgado pela Inquisição Romana, que declarava a astronomia copernicana, entre aspas, falsa e contrária às Sagradas Escrituras, e proibia sua divulgação. Neste livro, Galileu confronta o sistema copernicano com o sistema aristotélico ptolomaico, na forma de diálogos entre três personagens, durante 4 dias. Salviati é o alter ego, ou o outro eu, do próprio Galileu. E Sagredo é um simpatizante das ideias de Salviati. E o terceiro personagem, Simplício, é um filósofo aristotélico que defende o sistema geocêntrico. Nas discussões, Simplício está sempre em desvantagem, sendo mesmo às vezes ridicularizado como um bobo, diante dos argumentos vigorosos de Salviati e Galileu, a favor do sistema heliocêntrico. Ocorre que a filosofia natural de Aristóteles foi incorporada à doutrina cristã no século XIII por São Tomás de Aquino, tornando-se a visão oficial da Igreja em matéria de ciência. Portanto, o sistema aristotélico-ptolomaico era a única cosmologia aceita. Entretanto, a contestação do dogma da Terra como centro do universo desafiava e enfraquecia a autoridade da Igreja Católica, já enfraquecida com a Reforma Protestante, e criava um precedente, possibilitando novas contestações. Além disso, o sucesso editorial do Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, escrito em italiano e não em latim, como era de costume, tratando-se de obra acadêmica, e munido de uma argumentação convincente a favor de Copérnico, tornou as ideias heliocêntricas, que agora era acessível a um número maior de leitores, ainda mais conhecida e perigosa. Nesse panorama, contrário à doutrina cristã, a oposição firme dos padres jesuítas, que ensinavam a doutrina aristotélica, e o traço um tanto polêmico, irônico e talvez provocador da personalidade de Galileu, também contribuíram para desencadear a reação da congregação do Santo Ofício da Inquisição. Esta era uma congregação de cardeais investida por bula papal de plenos poderes para investigar suspeitos de heresia, punir os julgados culpados e confiscar os bens dos condenados à pena de morte.
O cenário, já bastante adverso a Galileu, ainda se tornaria mais complicado, definindo seu desfecho, a condenação. O diálogo retomava a atenção do Papa numa circunstância muito desfavorável ao cientista, com as dificuldades financeiras da Igreja, o envolvimento em conflitos armados entre católicos e protestantes e outras contendas políticas. Urbano VIII foi um admirador de Galileu, a quem o cientista dedicou seu livro O Ensaiador. Mas, instigado por conselheiros que fizeram a leitura crítica do diálogo, o Papa sentiu-se enganado no tocante às afirmações sobre terra móvel e sol fixo, que deveriam ter sido apresentadas apenas como hipóteses matemáticas e não como um fato, uma verdade. Urbano VIII também sentiu-se ofendido ao ser identificado com Simplício no argumento final do livro. O argumento do Papa evocava a onipotência divina como causa do movimento das marés, contra a alegada prova conclusiva de Galileu para o movimento da Terra, com base em sua teoria das marés. O Papa ordenou que o argumento fosse incluído no diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo. Galileu cumpriu a ordem, mas utilizou o ingênuo Simplício como interlocutor. Vale acrescentar que a explicação correta para o fluxo e refluxo das marés viria não do movimento da Terra, a despeito do que pensava Galileu, mas da atração gravitacional da Lua e do Sol sobre os mares e oceanos do globo terrestre, conforme demonstrado por Newton posteriormente. Após a condenação de Galileu, a prisão perpétua domiciliar, em 1633, aos 69 anos, ele foi forçado a abjurar, a renunciar às suas convicções heliocêntricas. Assim, constrangido e humilhado, o grande Galileu, o pai da ciência moderna, tornou-se o retrato acabado do absolutismo intolerante. Intolerância contra a ciência, o discurso racional a respeito do mundo. Intolerância contra a liberdade de pensamento, investigação e expressão. Intolerância e arrogância daqueles que se julgavam os guardiães do templo do saber e da verdade. Em seu importante livro, História do Pensamento Ocidental, Bertrand Russell declara que a Inquisição, isso entre aspas, conseguiu aniquilar a investigação científica na Itália durante vários séculos. É a religião como obstáculo ao progresso da ciência. Galileu era um homem de fé inabalável. O que ele contestava eram as interpretações das passagens bíblicas que serviram de base para o dogma da centralidade e imobilidade da Terra. Centralidade e imobilidade da Terra. Ele defendia a autonomia da ciência em relação à religião. Galileu concluiu seus escritos germinais com sua obra de maior valor científico, Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre Duas Novas Ciências, obra antecipadora das leis do movimento de Newton e fundadora da física moderna. Essa obra, proibida pela Igreja Romana, foi publicada originalmente por um editor holandês em 1638. Olha que coisa interessante. Os manuscritos
chegaram à Holanda protestante após emigrarem da Itália clandestinamente. Somente em 1992, transcorridos mais de 3 séculos e meio, e já no pontificado de João Paulo II, é que a Igreja finalmente reconheceu que foi um erro julgar Galileu por heresia. Mas, afinal, por que Galileu é considerado o pai da ciência moderna? Galileu utilizou-se da observação e da experimentação como métodos para testar a validade de hipóteses. E uma das características marcantes da ciência moderna, em oposição à ciência antiga e medieval, é a experimentação teoricamente orientada. Os experimentos científicos são planejados com a finalidade primordial de testar se as hipóteses e teorias propostas são coerentes com o mundo real. A utilização do método experimental e da linguagem matemática no estudo da natureza só se tornou uma prática científica corrente a partir de Galileu. É esta, certamente, sua contribuição maior à ciência. A obra de Galileu teve papel central na consolidação da revolução científica, desencadeada por Copérnico e consumada com a obra revolucionária de Isaac Newton. Por tudo isso, Galileu é merecidamente reconhecido como o pai da ciência moderna. Era essa, inclusive, a opinião de Albert Einstein. Obrigado por assistir.